Na mira da cidade, a política tratada com a seriedade que merece. Fatos, análise, debates e entrevistas. Acompanhe e participe. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 41 988 568451. Na mira da cidade. Juliano Zimmer. Muito bom dia, 9 horas e 3 minutos, 9 e 3. Está no ar mais uma edição do programa Na Mira da Cidade, pela web rádio Cidade Mix, trazendo para você os principais fatos que marcaram a política nacional, a política estadual e municipal. Muitos assuntos repercutindo nos bastidores da política que nós vamos falar hoje, 25 de junho de 2020. Em uma data como hoje, 25 de junho, no ano de 1984, há 36 anos, acontecia um fato histórico em Curitiba. Cerca de 40 mil pessoas participavam do comício pelas famosas diretas já em Curitiba. Por mais de 5 horas, os manifestantes marcaram presença na Rua das Flores e também em todo o entorno da Praça Osório, no centro de Curitiba. Lá naquele local estava montado um palanque para o discurso de vereadores, deputados, governadores, lideranças de oposição, representantes de entidades estudantis e sindicais e movimentos populares que iriam falar sobre as diretas já. O tema do discurso era esse, já que os manifestantes estavam eufóricos e querendo livrar-se do governo militar. Inclusive os manifestantes na época estavam protestando a derrota daquela emenda constitucional do deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB do Mato Grosso, que tinha sofrido uma derrota no Congresso Nacional. A emenda dele que estabelecia, buscava restabelecer as eleições diretas para presidente da República após 20 anos de regime militar no Brasil. Aí então, fato marcante, 40 mil pessoas fazendo-se presentes, uma manifestação pacífica em Curitiba, todos unidos com o mesmo objetivo: eleições diretas para a presidência da República. Seja bem-vindo ao nosso programa, 9 horas e 5 minutos. Desde já eu já conto com a sua participação pela nossa live no Facebook, conto com a sua participação pelo site da Web Rádio Cidade Mix, aplicativo da rádio. Esteja conosco até as 10 horas da manhã. E hoje o nosso companheiro e comentarista Everton Moreira não pôde comparecer ao programa por motivos de compromissos aí pessoais, mas está também acompanhando o programa conosco, tenho certeza. Mas está aqui comigo nos estúdios da Web Rádio Cidade Mix, como todas as terças e quintas, nosso companheiro de trabalho na técnica e também na informação de São José dos Pinhais, Haroldo Nascimento. Bom dia, Haroldo, seja bem-vindo em mais um programa Na Mira da Cidade. Muito bom. Na base da técnica mesmo. Muito bom dia, Juliano Zimmer. Muito bom dia, amigos internautas, amigos que estão linkados através do site www.radiocidademix.com.br. Nesta quinta-feira, mais um programa Na Mira da Cidade, trazendo os principais fatos do que acontece na política do Brasil, do nosso estado do Paraná e do nosso município de São José dos Pinhais. Ok, obrigado pela participação inicial do Haroldo Nascimento, 9 horas e 6 minutos. A primeira notícia que eu trago hoje para destacar com você que está nos acompanhando é a situação, aquele imbróglio do Supremo Tribunal Federal com o presidente Jair Bolsonaro, o Supremo que está, além do caso das fake news, que é um Frankenstein aí do poder jurídico e poder político, tem outro caso aqui, que é o caso das investigações do Supremo Tribunal Federal em relação à interferência, a possível interferência que não aconteceu,
do presidente Jair Bolsonaro na nomeação do diretor da Polícia Federal. E essa semana, os ministros, né, do STF, especialmente o Celso de Mello, o famoso decano, ministro mais antigo da Corte Suprema da Justiça Federal, né, está indiciando, por meio da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro para comparecer ao Supremo para prestar depoimentos nesse processo de interferência do presidente na nomeação do diretor da Polícia Federal. É uma novela, é uma balela, é uma falta de respeito. Todos os outros presidentes que tiveram alguma investigação feita pelo Supremo responderam às acusações e depoimentos por meio de cartas, por escrito. Agora, no caso do presidente Jair Bolsonaro, o Supremo está exigindo a presença física do presidente na Suprema Corte. Eu gostaria de saber se quem é que está cometendo mesmo interferência no Poder Executivo. É o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes é que está se intrometendo na alçada que não lhe diz respeito. A escolha, todo mundo sabe disso. E quem não sabe, vai ficar sabendo agora. A escolha do diretor da Polícia Federal é feita pelo presidente da República. Mas em represália ao presidente Jair Bolsonaro, o Supremo, por meio do Celso de Mello, do Alexandre de Moraes, resolveram interferir na decisão do presidente e não deixaram o diretor escolhido pelo presidente Bolsonaro assumir aí o seu cargo. É isso que acontece quando os três poderes não trabalham harmonicamente, sim, um contra o outro. E daí? O que tem o presidente nomear quem ele quiser para a Polícia Federal? É atribuição dele. Como disse, o Supremo é que se interferiu na alçada do Executivo. O Supremo, mais uma vez, interferindo na política brasileira. Deve investigar, claro, é direito de investigar. Mas não pode interferir. E agora? Como é que faz? É uma provocação. Eu vejo isso como uma provocação. O ministro Celso de Mello vai se aposentar no final desse ano. Então ele quer se aposentar erguendo um monumento a seu favor. E para isso ele está com pressa de julgar o presidente Bolsonaro. Só que ele não teve pressa. Ele não teve essa mesma pressa em julgar e colher depoimentos do ex-presidente Lula na Lava Jato. Comprovadamente lavou dinheiro, se envolveu no Petrolão, esquematizou o mensalão. E agora, por ser ex-presidente, até quando estava preso ele era respeitado. E o atual presidente, que aparentemente, pelo menos por enquanto, não cometeu crime nenhum, está sendo perseguido pelo Supremo Tribunal. É uma balela, gente. É uma balela. Sem tamanho. São 11 ministros na Suprema Corte que se consideram deuses. Que julgam, que investigam e que dão o veredito final. É uma palhaçada, sem tamanho. E agora vem brincar aí de detetive numa hora dessas. É brincadeira, né, gente? O presidente vai comparecer. Eles querem humilhar, né? Eles querem que a imprensa toda filme o presidente Bolsonaro entrando no Supremo Tribunal Federal para prestar depoimento aos ministros. Eu não vi nenhum órgão de imprensa se manifestando a respeito da interferência de um poder no outro poder. É uma falta de respeito o judiciário não respeitar o chefe do executivo. O presidente Bolsonaro, ele representa um dos três poderes. Ele representa o poder executivo. Ele foi eleito como presidente da República.
Ele não entrou lá porque ele quis, ou invadiu, ou deu um golpe, como o pessoal de esquerda fala em golpe o tempo inteiro. Não, ele não entrou lá no mandato tampão, ele não deu golpe, ele foi eleito, 58 milhões de votos. E não se pode faltar com respeito um poder com o outro. O legislativo não pode se meter no poder executivo, o poder judiciário não pode se meter no legislativo e nem no executivo, e vice-versa. Será que os ministros iam gostar se o presidente Bolsonaro se metesse nas votações do Supremo, nos julgamentos do Supremo? Por que eles não julgaram, não colheram depoimento do Rodrigo Maia, presidente da Câmara? Por que eles não colheram depoimento do Davi Alcolumbre, presidente do Senado? Rodrigo Maia envolvido em um monte de falcatrua, né? Ninguém falou nada, ninguém interrogou ninguém. Não houve interrogatório. É uma falta de respeito tamanha. O judiciário interferir no poder executivo. E é falta de ética também. Eles devem o trabalho do ministro do Supremo Tribunal Federal é guardar a Constituição e respeitá-la acima de tudo. Um poder exemplar de respeito à Constituição. Não é isso que está acontecendo no Brasil. Só porque o Celso de Mello é decano? Olha, vou te falar uma coisa, decano existe para todo lado, né? Um funcionário antigo de uma empresa é considerado decano. Aqui no Paraná nós tivemos o deputado José Domingos Scarperini, já falecido, foi o decano da Assembleia Legislativa do Paraná, foi deputado estadual desde 68, foi até elogiado por colegas deputados aí do Paraná, que chamaram ele de decano, que ele tinha o direito de falar no plenário da Assembleia, se manifestar, porque ele era um decano, ele tinha experiência como parlamentar. Isso aí em todas as esferas acontece, tem decano, sabe? O decano no rádio, radialista antigo, é um decano no rádio. E não é por isso que ele vai faltar com respeito com todo mundo. E daí ele vai ser expulso de onde ele estiver. E o Celso de Mello não pode achar que é decano e está perto de se aposentar, pode falar o que quiser, fazer o que quiser, acusar todo mundo sem provas. Não existe isso. 9h15. Outra notícia, pessoal chegando para participar aí, obrigado pela audiência, muito obrigado, né, pessoal aí, Maria Tereza Ede, bom dia, Erinaldo Suiane também conosco, né, sanfoneiro mais alegre do Brasil e a morena de Corumbá, eles estão morando em Cascavel, no Paraná, hein, ligadinhos com a gente aqui na Web Rádio Cidade Mix, bom dia, hein, bom dia, obrigado pela audiência. Daniel Camargo deve participar daqui a pouquinho, né? Esse aí eu vou te contar. O Daniel, um abração, hein, Daniel? Sei que você está nos acompanhando. Ouvinte fiel da Web Rádio Cidade Mix. Super fã. Super fã. Ele está no grupo dos super fãs da Web Rádio Cidade Mix. Acompanha toda a programação da Cidade Mix. Parabéns aí, né? E obrigado pela sua audiência. Quem mais aí? Natália, opa, sogrinho, tudo bem por aí? Como é que tá Minas? Muito calor aí em Montes Claros, bom dia. Lorizimer, bom dia. Afonso Pena, hein? A Lorizimer é aqui de São José dos Pinhais, hein? Mora ali no Afonso Pena, próximo ali às churrascarias ali do arco de entrada de São José dos Pinhais, né? Sempre acompanhando também o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, pessoal do Mato Grosso também, interior do Mato Grosso. Todo mundo aí que tá ali, o pessoal lá da Inglaterra, né, que faz tempo que eu não mando um abraço, né, todos os familiares aí da Lori Zimmer, meus familiares também, minha prima, né, Adriana Zimmer e a família, obrigado pela audiência. A próxima notícia, Haroldo, é o seguinte, lembra do Mandetta? Quem não lembra, né, há pouco tempo esteve no cargo de ministro da Saúde do governo Bolsonaro e ele deu uma entrevista na USP, na Universidade de São Paulo, e numa coletiva de imprensa ele disse que o Bolsonaro é uma pedra no caminho da pandemia, do Covid-19. E ainda tem mais, além de ele falar que o presidente é uma pedra no caminho,
Ele também disse que os militares estão tomando conta do Ministério da Saúde. E daí? E daí? O que tem um militar comandar o Ministério da Saúde? Por acaso é proibido? Eu acho engraçado, o ex-ministro não deveria se pronunciar sobre o cargo que ele ocupou lá atrás. Se ele se dizia tão competente assim para o combate à pandemia quando era ministro da Saúde, só que ele não comprou um respirador para mandar para um hospital público. Um respirador. E o respirador, gente, não é só para a pandemia do Covid-19. O respirador é usado diariamente em hospitais. A pessoa tem um problema respiratório, ela precisa do respirador. A pessoa tem uma bronquite, tem uma asma, a pessoa tem problemas pulmonares. E aí, o que ele fez? Quando ele era perguntado, quando ele era ministro da Saúde, ele era perguntado pelos jornalistas, todo dia, como é que está o combate à pandemia, como é que está o Ministério da Saúde. Ele falava, está tudo bem, dinheiro é o que não falta. E aí agora e elogiava o presidente, falava que o presidente estava se esforçando para combater a pandemia. Agora vem falar que o presidente é uma pedra no caminho. O negócio é o seguinte, um ex-ministro, se ele elogia o presidente, ele vai ser visto como puxa-saco. Se ele fala contra o presidente, depois de ter saído do cargo, né, as pessoas vão pensar que ele está ressentido, que é o que aconteceu com o Mandetta. Ele queria ter ficado no cargo, só que ele começou a lotear o Ministério da Saúde, começou a fazer negociações com o DEM, com o partido do Rodrigo Maia, né? Começou a negociar com políticos do Democratas, e aí o Bolsonaro não quis mais saber. Começou de picuinha com o presidente, teve que sair, teve que entregar o cargo. Não é a primeira vez que um ministro ou que um ex-ministro fica contra o presidente e declara-se e ofende o presidente publicamente. O Itamar Franco, em 1993, quando assumiu a presidência da República, no lugar de Fernando Collor de Mello, ele fez uma troca ministerial, ele montou a sua própria equipe para trabalhar com ele no governo federal, né? E ele foi procurando políticos mais experientes para montar seus ministérios. E aí ele nomeou a ex-prefeita de São Paulo, na época, Luísa Erundina, do PT, e o PT não gostou dela ter ido trabalhar com o Itamar Franco. Aí o que aconteceu? Ela acabou brigando com o PT, né? E logo em seguida ela saiu do PT, ficou mais um tempo no governo Itamar Franco, né? Ocupando o Ministério do Trabalho. E aí depois ela brigou também com o Itamar Franco, tiveram desentendimento, aí ela saiu do Ministério, deixou o Ministério do Trabalho, assim como o Mandetta. E aí ela deu uma entrevista na época para a mídia, assim que ela deixou o Ministério, dizendo que o Itamar Franco era bobo. Aí o Itamar Franco respondeu às críticas da Luísa Erundina. Ele disse assim: eu fui bobo mesmo, eu fui bobo de ter nomeado a Luísa Erundina para ser minha ministra. Fechou, calou a boca da Luísa Erundina. Isso foi em 1993. Está acontecendo a mesma coisa agora com o Mandetta criticando o presidente Bolsonaro, dizendo que ele é uma pedra no caminho do combate à pandemia e que os militares estão invadindo o Ministério da... Que invadindo, rapaz? O presidente pode nomear quem ele quiser, sendo militar ou civil. Então tem que parar com isso. Ele não teve competência para cuidar, para combater a pandemia, para tomar medidas enérgicas e concretas no combate à pandemia, que aumentou muito no governo, no ministério, quando ele foi ministro da Saúde. Ele não diminuiu o número de casos, pelo contrário, aumentou. Ele não fez um estudo detalhado de dados, com dados técnicos, como o ministro deve fazer, principalmente se tratando de um médico no Ministério da Saúde. Ele não fez levantamento nenhum, ele não apresentou dados concretos sobre a pandemia, não fez nada disso. Então agora vem querer criticar o presidente da República,
Ele sabia que o SUS estava destruído, ele pegou o Sistema Único de Saúde num caos total, no meio de uma pandemia, hospitais sem recursos nenhum para cuidar da pandemia. E aí vem agora reclamar e falar que a culpa é do presidente. É uma brincadeira isso, hein? 9 horas e 22 minutos. Obrigado pela audiência. Obrigado para você aí, por você que está nos acompanhando. Eu agradeço a sua audiência. Então, mais uma notícia aqui. Olha só, por 7 votos a 0, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, mandou arquivar uma queixa, né, do pessoal do PT, do PCdoB e do PROS contra a chapa Bolsonaro-Mourão. O argumento era fraco tecnicamente, já que não tinha uma argumentação necessária, né, para se caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Sobretudo que eles alegavam abuso de poder econômico, isso não existiu. Eles alegaram, a alegação deles era de que Bolsonaro teria colocado outdoors, placas, a favor da campanha dele em 33 municípios diferentes por todo o Brasil, que seria irregular. Aí o que aconteceu? O colegiado do TSE, que votou a denúncia, entendeu que essa publicidade foi paga por seguidores do Bolsonaro, não foi nem paga pelo presidente. Na época, candidato, né, à presidência, Jair Bolsonaro. E aí tinha mais um pedido de impeachment do TSE contra a chapa Bolsonaro-Mourão. É um absurdo, né? 1 ano e meio depois da posse do presidente e do vice, eles estão ainda discutindo se a chapa é válida ou não. A Justiça Eleitoral também está atrasadinha, né, para julgar os casos, né? A verdade é que o PT não aceitou a derrota de 2018. A Haddad fez uma votação pífia, ridícula, insignificante, o que acabou detonando a imagem do PT, o Lula preso. E o PT jamais aceitou uma derrota eleitoral. Essa que é a verdade. E em outras eleições foi a mesma coisa. Eles reclamaram porque perderam a eleição. Em 1998, o Lula perdeu a eleição para o Fernando Henrique Cardoso já no primeiro turno. Mais de 50% dos votos foi para o Fernando Henrique Cardoso. E aí o que aconteceu? Fernando Henrique tomou posse no dia 1º de janeiro de 1999. E já nos primeiros dias de governo FHC, né, o Tarso Genro, o petista Tarso Genro, saiu pelo Brasil aí, incitando o povo a tirar o Fernando Henrique Cardoso do cargo, com o tal do Fora FHC. O pessoal deve se lembrar aquele movimento Fora FHC em 99. E, inclusive, sem motivo nenhum. A eleição foi limpa, eles perderam na urna, assim como o Haddad perdeu para o Bolsonaro em 2018. Bem diferente do que aconteceu com o Fora Lula em 2007. Também teve o Fora Lula, hein? Só que nesse caso não foi um pedido da oposição, do PSDB, que perdeu a eleição para tirar o Lula. Foi a população que pediu para o Fora Lula, porque estavam indignados. O povo estava indignado com o mensalão, a roubalheira que o PT vinha fazendo com o mensalão. Quer dizer, pro PT é fora todo mundo, né? Fora Temer, fora Bolsonaro, fora FHC. Todo mundo, todos que estiverem contra o pessoal da esquerda e o PT, tem que cair fora do governo. Se não tiver a favor do Lula e da Dilma, tá fora, não pode ficar no governo. É uma bobagem sem tamanho. É uma bobagem sem tamanho. Esse julgamento dessa chapa Bolsonaro-Mourão foi ridículo. O argumento da oposição foi ridículo. Nem se compara ao pedido de anulação da chapa Dilma Temer em 2017, que foi julgado também no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, e o Gilmar Mendes era presidente do TSE na época, e ele ficou do lado da Dilma e do Temer, né? Votou contra a anulação da chapa Dilma Temer, mesmo sabendo que o Temer estava envolvido com o Joesley Batista, o presidente, o diretor-geral da Odebrecht,
que doou dinheiro de propina do Petrolão com o pagamento de Caixa 2 para as eleições do PT em 2014. Mesmo assim, o Gilmar Mendes absolveu o Michel Temer e a Dilma Rousseff na chapa Dilma Temer, eleita em 2014. O julgamento foi em 2017. Então é isso daí, gente. Isso sim é motivo para se caçar uma chapa. Crime de Caixa 2, dinheiro de empreiteira, dinheiro sujo, roubado das empreiteiras em campanha eleitoral. E não é um simples fato de uma placa lá que vai fazer com que o presidente seja julgado e acusado de uma bobagem sem tamanho. Mais uma vez, né? Mais uma vez, a justiça brasileira mostrando que acredita em Papai Noel, né? Qualquer acusação tá valendo, né? Desde que seja para incriminar um presidente que eles não gostam, né? Que eles não vão com a cara, porque outros motivos não tem, é motivo extremamente pessoal, querendo acusar um presidente de algo que não tem nem cabimento, nem na lei está, que é proibido fazer, né? Claro que se for assim, Haroldo Nascimento, todo mundo que distribui santinho nas eleições, todo mundo que ficar com aquelas bandeiras no sinaleiro com o nome do candidato, deveria ser anulada a chapa, deveria ser anulada a candidatura. Ué, agora por causa de uma placa estão querendo anular o mandato do presidente que foi eleito com 58 milhões de votos, pela escolha da maioria da população, então tem que anular também os outros políticos, né? Que usaram, e muito, principalmente os governadores que têm a máquina, chamada máquina na mão. Quanta propaganda aqui no Paraná mesmo, Beto Richa se elegeu e se reelegeu no primeiro turno, usando a máquina pública, usando dinheiro público para fazer propaganda do governo dele o tempo inteiro, gastou milhões em publicidade. Então deveria ter sido caçado e não foi, conseguiu cumprir os 2 mandatos de governador. Absurdo, né? 9 horas e 29 minutos, 9h29. Obrigado pela audiência, pessoal participando conosco, trazendo aqui mais informações, né? Vamos falar agora aqui do Covidão, né? Covidão continua. Olha só, mais uma ação da Polícia Federal contra um governador brasileiro, né? Gente, o bicho tá pegando, hein? Os governadores estão metendo a mão na grana, usando a pandemia para roubar o dinheiro público. Eu já falei aqui esses dias sobre o Pará, o governador do Pará, o Helder Barbalho. Ele desviou dinheiro também, né? Fez compra superfaturada de respiradores sem a licitação. Desvio de 50 milhões de reais, até mais, né? E ontem foi expedido o mandado de busca e apreensão lá no apartamento do secretário da Saúde do Pará, do governo do Pará, o Alberto Beltrame, né, que é secretário de Saúde do governo Helder Barbalho no Pará. Ele teve mandado de busca e apreensão, né, na sua própria casa. A Polícia Federal bateu na porta da casa dele, do apartamento dele, e foram encontrados quadros de artistas famosíssimos no valor de 50 milhões. Provavelmente lavagem de dinheiro. Ele usou esse dinheiro para comprar esses quadros, para lavar o dinheiro. Ele disse que as obras são resultados de trabalho de 35 anos. Olha só, eu vou te contar uma coisa. Anteriormente, umas 2 semanas atrás, o próprio governador Helder Barbalho foi acusado, né? Foram encontrados 708 mil reais na casa do secretário adjunto da Secretaria da Saúde do governador Helder Barbalho. Quase R$1 milhão em casa. Quem é que guarda quase R$1 milhão em casa, sendo dinheiro de trabalho? Eu nunca vi isso. O cara guardar 50 milhões na casa dele em quadros e falar que é dinheiro de fruto do trabalho dele. Peraí, gente, é uma palhaçada isso daí, né? Vamos falar a verdade, né? É dar diploma de idiota pro povo brasileiro. Não dá para acreditar numa dessa, né? Afinal de contas, também o Helder Barbalho é o patrimonialista político do Pará, né? Ele aprendeu a falcatrua com o pai dele, o Jader Barbalho, né?
começou lá no governo do Pará, foi governador em 82, já há quase 40 anos a família Barbalho está no poder lá no Pará. E o Jader Barbalho se envolveu em vários casos de corrupção, desvio de dinheiro público. Em 2001, né, ele teve denúncia de desvio de verbas públicas da Sudã, lá da Amazônia, né, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, do Banco Público, Banco Estadual do Pará, o Banpará, do INCA, até no INCA ele meteu a mão no dinheiro. É um bandido profissional, um ladrão profissional, e profissionalizou o filho dele também, o Helder Barbalho, que agora está aí, ó, mostrando o que aprendeu, né, na política suja do Pará com o pai dele. 9 horas e 33 minutos. Antes de falar do Paraná, Haroldo Nascimento, alguma novidade, alguma informação? Daqui a pouquinho, né? Beleza, então vou falar aqui trazer a notícia do Paraná, notícia muito importante. Tivemos aí o Alessandro de Oliveira, né? Ele assumiu a presidência do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, a Fundepar, órgão de credibilidade no Brasil inteiro, que cuida da educação paranaense, né? E agora o Alessandro Oliveira assumiu então a presidência da Fundepar, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional. E ele, como novo diretor-presidente, ele reforçou o compromisso de oferecer condições adequadas, veja bem, adequadas, nós vamos cobrar depois, hein? Ele prometeu oferecer condições adequadas de infraestrutura para as mais de 2.000 escolas estaduais por todo o estado. Ele quer mais qualidade na educação paranaense, no ensino das escolas estaduais do Paraná. E ele tem como objetivo também, ele disse em seu discurso de posse, ele quer implantar modelos de gestão que tragam mais rapidez, eficiência e transparência nas ações promovidas pela Fundepar, coisa que não vem acontecendo há muito tempo. É um órgão também que serviu de fachada para desvio do dinheiro público, principalmente na Operação Quadro Negro, que houve desvios e mais desvios de dinheiro aí das escolas públicas, né, da construção de escolas públicas, dinheiro que era para educação foi desviado na Quadro Negro aí pelo ex-governador Beto Richa. A proposta dele é agregar, né, mais qualidade, como eu disse, no ensino, obras escolares, execução de obras escolares vão ser retomadas na sua gestão, segundo o que ele disse, melhoria no transporte escolar, né, e toda a parte de equipamentos para pesquisa em escolas, ensino médio, fundamental, né, repasse de recursos financeiros do Ministério da Educação. Ele vai trabalhar mais junto com o Ministério da Educação, até porque se um paranaense for ocupar o Ministério da Educação, vai ficar até mais fácil conseguir, né, conseguir aí mais recursos para a nossa educação. Vale lembrar que a Fundepar, em 2015, foi alvo, né, como eu disse, da Operação Quadro Negro. Foi em janeiro de 2015, quando o Beto Richa assumiu o segundo mandato, o governador Beto Richa, ele nomeou aquele secretário lá da Secretaria de Educação, subsecretário executivo, o Fanini, né? O Fanini que foi o principal alvo da Quadro Negro, né? Foi investigado aqui no Paraná. Então ele ganhou um cargo na área de educação, o Beto tirou ele da Secretaria de Educação e colocou ele na Fundepar. O mesmo Instituto Paranaense que o Alessandro está assumindo agora. E daí houve a exoneração logo em seguida, porque ele acabou se envolvendo em falcatruas na Fundepar também, o Fanini, junto com toda a turma do Beto Richa, lá, os chegados, né, do ex-governador. E o Fanini era um dos principais diretores, né, da Fundepar. E aí o Maurício Fanini, né, acabou se envolvendo com a construtora Valor, né, que estava envolvida também no esquema da Quadro Negro. Foram investigados pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. E fraudaram aí várias ordens de pagamento de construções, obras públicas de escolas. Foi uma loucura, gente. A Quadro Negro ia publicando
com os auditores fiscais, os principais escândalos do governo Beto Richa, e a Fundepar esteve envolvida. Então espero que agora esse novo diretor-presidente venha para trabalhar, para somar, para melhorar, né, a credibilidade da Fundepar, que é o Instituto Paranaense de Educação, né? Muito importante, um instituto muito importante para dar uma melhorada no ensino público paranaense, o ensino estadual. Haroldo Nascimento, e alguma novidade aí para nós com relação a São José dos Pinhais? Eu vi que você entrevistou a secretária da Saúde, né, ontem, né? Você fez uma entrevista com o enfermeiro João e com a secretária da Saúde de São José dos Pinhais, Débora Chivin, né? E vocês estavam falando novamente, já estava reforçando os cuidados que a população deve ter no combate à pandemia, né? Todos aqueles cuidados que são indispensáveis no dia a dia, né? Muito bom dia novamente, Juliano Zimmer. Muito bom dia, amigos internautas que estão linkados conosco através do site www.radiocidademix.com.br, aos nossos amigos que estão também através da página do Facebook, junto conosco nesta manhã de quinta-feira. E ontem nós tivemos sim o imenso prazer de ser atendidos, e aqui esteve a secretária de saúde do nosso município de São José dos Pinhais, também o diretor, o enfermeiro João, que incansavelmente vem fazendo um grande trabalho, embora as muitas críticas, nós que temos acompanhado, temos visto o quanto há um esforço conjunto entre a parte da saúde, vigilância sanitária, guarda municipal, e entre tantos. E aqui eu quero enaltecer também, conversando ontem com uma pessoa que me foi muito agradecida pelos elogios, então quero novamente repetir, o pessoal da linha de frente, que também faz a parte de limpeza dos hospitais, as UBSs, as UPAs, a central do Covid-19, a todos, sem exceção nenhuma, a todos vocês o nosso respeito, o nosso carinho por este empenho, por esta vontade, porque isso é mais amor do que outra situação. E também, principalmente, ao profissionalismo de estar juntos nesta luta, nesta batalha contra o coronavírus, o Covid-19, que vem aí afetando muitas e muitas famílias e cada dia mais próximos de nós. O decreto que passou a valer de ontem para cá, que se estende até o dia 7 de julho, que serão 14 dias de tentativa de conter o contágio do Covid-19, com isso diminuindo os horários neste momento do comércio. O decreto 3857 restringe alguns horários de atividades não essenciais entre os dias 24 de junho até o dia 7 de julho. Na live que foi realizada pelo Facebook da Prefeitura de São José dos Pinhais, que ocorreu na terça-feira 23, alguns tópicos dos decretos foram esclarecidos. As atividades comerciais no geral devem funcionar das 10 às 16 horas. Isso de segunda a sexta-feira, sendo proibida a abertura nos sábados e domingos. O shopping center pode funcionar das 12 às 20 horas de segunda a sexta-feira. As restrições de horário não se aplicam aos serviços de atividade como assistência médica e veterinária, funerários, transporte coletivos e transporte remunerado privado individual, telecomunicações, imprensa, lotérica, transporte e entrega de cargas, serviço de manutenção de veículos automotor, atividades de pesquisa e etc. As academias, feiras livres, salões de beleza e barbearia também não possuem restrições de horário.
Os restaurantes, pizzarias, lanchonetes e similares poderão funcionar de segunda a sexta-feira até às 22 horas. Aos sábados e domingos, estes estabelecimentos não poderão ser abertos, funcionando apenas como delivery e drive-thru até às 22 horas. O decreto proíbe ainda a abertura dos salões de beleza, barbearias e similares aos sábados e domingos. As feiras livres foram proibidas de abrir neste dia também. As atividades religiosas serão permitidas, mas devem continuar seguindo o decreto 3.800, de 30 de abril de 2020, e suas orientações, como, por exemplo, o uso de máscara é obrigatório, ter álcool 70 no local, ter um limite de frequentadores, e é recomendado à população realizar seus atos religiosos também em suas residências. Foi proibida a venda de bebida alcoólica após as 22 horas e o consumo dos mesmos em vias públicas após esse horário. O acesso de crianças menores de 12 anos no comércio em geral, e ainda também soltar pipa, raia, papagaio, como é conhecido, pipa, raia, papagaio, foram proibidos também. E neste ponto, colocados aqui, caso sendo menor, deve ser apreendido, né, ou levado até a residência e comunicado um responsável maior sobre a proibição no decreto que entrou em vigor ontem. A Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Saúde, vão intensificar as operações de fiscalização a fim de coibir aglomerações e diminuir os casos de coronavírus no município. Para maiores informações, acesse o novo decreto 3857. Caso você não tenha total conhecimento da situação, você pode ter acesso ao decreto. Outra situação do Covid-19 é a central do Covid, que fica lá na Rua Barbosa, onde está sendo feito as triagens, também as pessoas estão fazendo os seus testes para saber. Então a Prefeitura, Juliano Zimmer, instalou uma cabine de higienização na unidade de atendimento avançado do Covid-19. Interessante, né? O trabalho que está sendo feito, um trabalho rigoroso, né, em São José dos Pinhais. Tem sido feito um trabalho de cerco, acabando aí com situações onde há aglomerações, aonde não está sendo cumprido as normas do decreto. A Prefeitura vem trabalhando em cima, e a Guarda Municipal executando esse trabalho aí, para que realmente nós possamos quebrar a curva do coronavírus e quem sabe de repente não voltarmos a uma estatística. Nós que já alcançamos no jornal de ontem, no de hoje eu não consegui o jornal, mas no jornal de ontem, Juliano, casos confirmados de coronavírus se aproximam de 500 em São José dos Pinhais. O Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais registra novo caso do Covid-19. Já são 499 casos confirmados no município e temos 21 óbitos desde o primeiro caso registrado em São José dos Pinhais no mês de março. A Prefeitura vem trabalhando para combater ao novo coronavírus. A Prefeitura está executando medidas protetivas para o combate ao novo coronavírus. Entre elas estão os mutirões de desinfecção e higienização, ações de conscientização e programa de saúde, né, esse feito por parte da Prefeitura. Onde o povo tem reclamado ainda, hoje ainda recebemos reclamações, é na questão da situação dos ônibus. E ainda, infelizmente, não chegou-se ainda a um consenso com as empresas da necessidade. É claro que depois deste horário, que não é mais horário de pico, diminui bastante, diminui a quantidade de pessoas. Mas a situação está entre os horários de pico e que as pessoas
pedem, nos mandam mensagens, que a gente tem o canal de comunicação e pode falar, para que entre este pedido para as autoridades competentes, para que pelo menos no horário de pico aumente a quantidade do transporte coletivo, para que não ande lotado. E com isso possa se evitar também o contágio, porque eu vejo um trabalho muito bem feito, mas se não aparar todas as arestas, com certeza que sobrarão pontas, e estas pontas são pontas que podem causar grande transtorno e infecção também. Então, eu acredito que sendo uma medida de segurança, uma medida de vigilância sanitária, uma medida de saúde, poderiam os secretários da vigilância sanitária, da saúde, do transporte, poderiam estar, e da segurança também, estar entrando aí com uma medida para que as empresas forneçam o suficiente de veículos para a grande demanda do nosso município, de trabalhadores que cumprem os seus horários e precisam cumprir os seus horários, né, para que isso não venha de repente a causar grande transtorno no nosso município. E no que precisarem do nosso apoio da Rádio Web Cidade Mix, nós estamos aqui também para auxiliar com a informação, ou também indo ao local fazer cobertura de matérias do que acontece, porque nós somos também maiores interessados, nós somos pessoas também suscetíveis a de repente contrair o novo vírus, coronavírus, e a gente não sabe as consequências de cada pessoa, e por isso, não só por isso, mas porque temos compromisso, e o nosso compromisso maior é com as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas da nossa família e os nossos amigos. Então, nos colocando inteiramente à disposição no que for preciso, e acreditando, também como o enfermeiro João falou, todas as ideias são bem-vindas. De repente, se as empresas não querem obedecer a um pedido da prefeitura, entra com mandado de segurança. Entra com mandado de segurança para que seja suprida a necessidade da população, né? A gente sabe que, você, Juliano, também, que tem bastante conhecimento, tem muitas situações que você não consegue resolver na conversa, na boa amizade, você precisa ir um pouco mais além. Você tem que abrir um processo de difamação, você tem que abrir um processo de calúnia, você tem que calar aquela pessoa que fala de você, muitas vezes pelo cotovelo, sem te conhecer, sem conhecer a sua história, sem conhecer o seu passado, sem conhecer as suas lutas também. E assim, falando destes que eu conheço e vejo o trabalho, os secretários tanto de saúde, o meu amigo pessoal há muitos anos, o enfermeiro João, que ontem se emocionou novamente aqui, o João fica emocionado, mas ele fica emocionado por quê? Porque aquilo que muitas pessoas dizem e não acreditam que está acontecendo, está acontecendo. E eles estão lá na linha de frente, e muitas vezes, como disse a secretária Débora, tem que isolar a pessoa, e a partir do momento que ela entra no quadro de isolamento dentro do hospital e começa o seu tratamento, já de repente com ventilação mecânica e outras, a partir daquele momento ela não tem mais contato com a sua família, e se vier a falecer, ela não tem nem sequer um enterro digno. Nem despedida tem, os familiares não podem nem se despedir, o corpo é totalmente lacrado, né? Totalmente lacrado. A pessoa não pode se despedir. Olha que triste, gente. Imagina, já é duro demais você perder um ente querido em qualquer situação. Aí no caso dessa doença do coronavírus, é pior ainda. Porque pelo menos, de outra forma que vir a falecer, você vai poder velar a pessoa, você vai poder fazer todas as honras, vai poder se despedir. E nesse caso, nem isso você vai poder, porque o hospital não vai deixar você chegar perto do corpo. A funerária vai pegar esse corpo, com o corpo todo lacrado, para começo de conversa, lacrado, certo? Só a funerária, o pessoal do hospital vai ter acesso ao corpo.
A situação não é brincadeira. E agora, Haroldo Nascimento, nesse momento da pandemia também, não é só, mesmo que a pessoa não entre em óbito por conta da pandemia, e sim por outra doença, está internado em algum hospital, mesmo assim, se fizer velório, é rapidinho. 4 horas, acho. 3, 4 horas para você velar o corpo e se despedir, para todo mundo se despedir do ente querido. Então a hora é ruim até para o falecimento, para você perder o ente querido, porque você não pode se despedir direito. A situação é seríssima. E eu acho que o trabalho que está sendo feito em São José dos Pinhais, eu não preciso enaltecer ninguém em São José, o prefeito. Eu nem conheço o prefeito Toninho pessoalmente. Conheço a secretária da saúde, porque ela esteve no nosso programa por 2 vezes, ela e o enfermeiro João. Foram entrevistados ontem aqui no programa, pelo Haroldo Nascimento, e vieram também no nosso programa recentemente, aqui na Mira da Cidade. Conheci eles porque vieram no programa, a gente pôde conversar pessoalmente. Mas o São José dos Pinhais, o trabalho que está sendo feito é um trabalho de formiguinha. Você tem ideia, você que nos acompanha, em todo o Brasil, Haroldo, nós não estamos falando aqui só para São José, só para Curitiba, região metropolitana, ou estado do Paraná, para o Brasil, para o mundo. Nós temos as pessoas dos movimentos políticos e sociais no Facebook, os grupos políticos que assistem o nosso programa no Brasil inteiro, serve para todos vocês. É um exemplo que São José dos Pinhais, uma cidade da região metropolitana de Curitiba, não é Curitiba, né, como se enalteceu nos anos passados muito Curitiba e se esqueceu do trabalho muito bem feito que é realizado nas regiões metropolitanas, nas cidades da região metropolitana. Então é São José dos Pinhais, estamos falando de São José dos Pinhais. Está fazendo um trabalho que muitos governadores do Brasil não estão fazendo, que muitos prefeitos... Eu estou falando aqui, eu estou trazendo a notícia do Covidão, o roubo que está tendo de superfaturamento em respiradores no Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, em várias capitais, vários estados. Aqui no Paraná também deve ter e vai ser descoberto pela Polícia Federal. E enquanto todo mundo está fazendo isso, enquanto os políticos, a velha guarda da política está fazendo isso, roubando, São José dos Pinhais, aqui os políticos estão criando propostas junto com a comunidade para amenizar o estrago causado pela pandemia. Trabalho de formiguinha. Aquele trabalho que eles vão, conversam com várias pessoas nas ruas, visitam instituições, visitam as casas das pessoas. Isso eu não vi ninguém fazer no Brasil, Haroldo. É um trabalho que São José dos Pinhais está fazendo. Ontem o enfermeiro João não disse qual região, até para que não haja um grande alvoroço, mas a equipe de saúde não está aguardando que as pessoas vão até o hospital, Juliano Zimmer. Eles estão indo até a comunidade para fazer aleatoriamente escolhidos as pessoas, fazer o teste rápido. Porque se eles em uma região, vamos supor que vão fazer ali 50 testes, e destes 50 testes, supomos que 20 dê positivo, aquela região já tem que estar entrando em uma situação alerta laranja, que é o chamado questão de trabalho rápido do comitê, desse comitê de crítico do Covid-19, já tem que entrar no alerta laranja, já tem que começar a pensar no como trabalhar toda aquela região dentro da situação do isolamento social, né? O que não pode, de repente, assustador até para falar, mas isso aí que eu estou comentando, são situações que a gente acompanhou de outros países, aonde tinha, não me lembro agora se foi no México, aonde que foi, que as pessoas estavam morrendo e sendo colocadas do lado de fora para aguardar um caminhão incinerador, caminhão que passava, caminhão esse incinerador, para levar. Então imagina só a dor de uma família. Em muitos casos, mais de uma pessoa da família vinha a falecer. E aguardando, e eram tantas que o caminhão de repente levava 2 dias
3 dias para passar, e as pessoas se obrigavam então a ter que cavar ali fazer ali uma cova nos fundos de casa para sepultar o seu ente querido, né? E é assustador. Não existe aqui sensacionalismo, não existe aqui ideia de querer fazer, digamos assim, o terrorismo. Outra situação que vem agora também, aí a questão, até o Juliano pode comentar, a questão dos gafanhotos também. Mais de 1 quilômetro quadrado de gafanhotos, que também são aí uma verdadeira praga, né? Porque eles simplesmente em questão de horas, eles arrasam com uma cultura de plantio. Qualquer plantio aí dentre milho, qualquer. Na verdade dizem até aí os especialistas que eles estão com uma fome tão absurda que estão comendo até ferro. Parece brincadeira, mas do jeito que eles vem arrasando tudo, né, Juliano? E já aconteceu no passado, né? Isso é bíblico também, Haroldo. Tá na Bíblia. Né? Tá na Bíblia. 7 pragas do Egito. E uma das 7 pragas do Egito que atacou o faraó e todo o reinado do Egito, quem conhece da Bíblia vai saber do que eu estou falando, teve a praga dos gafanhotos também. Então, tudo que está acontecendo agora, a Bíblia relata no livro de Apocalipse. Isso aqui não é programa evangélico, mas é bom a gente citar isso daí, porque a Bíblia é o livro dos livros, né? É o manual de vida de qualquer ser humano. E a Bíblia fala também no Apocalipse que ia chegar esse momento que nós estamos passando agora. Doenças iam assolar a humanidade, iam dizimar a população mundial. É o que está acontecendo com o Covid-19. Agora os gafanhotos. Falta de chuva. Seca, racionamento de água. Daqui a pouco vai ter racionamento de comida. Gente, eu não estou assustando ninguém. O Haroldo falando, estamos aqui para assustar ninguém. Mas isso, tudo que a Bíblia fala acontece, vai acontecer. O que não aconteceu vai acontecer. Então a gente está falando aqui, você estava falando agora há pouco dos corpos de pessoas que estavam enterrando os entes queridos no quintal de casa, corpos jogados. Isso aconteceu 9 horas e 59 minutos, daqui a pouquinho, né? Vamos passar o horário do Carlos Ricardo, já chegou aí. Só um pouquinho aí, Carlos Ricardo, vamos liberar o programa para você. Só para me terminar o raciocínio aqui, não precisa ir muito longe não, Haroldo. Ali no Amazonas, o governador recentemente chegou a chorar, porque não sabia mais aonde colocar os corpos das pessoas que estavam entrando em óbito com a Covid-19. Situação que está aqui, ó, dentro do nosso país, já chegou no estado brasileiro. Então, se não tomar cuidado, a coisa pode se expandir ainda mais. Agora 10 horas em ponto, eu vou ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua audiência, prometendo voltar junto com o Juliano Zimmer na terça-feira, trazendo os principais fatos, assuntos do nosso município de São José dos Pinhais, do Paraná, do Brasil e do mundo, para vocês que estão junto conosco no programa Na Mira da Cidade. Fiquem todos com Deus. Eu volto com o programa Na Mira da Cidade na terça-feira com o Juliano Zimmer e daqui a pouco o programa Talk Show da Cidade com o Carlos Ricardo, hoje com a visita do sósia do Stallone, que vai estar por aqui, e também o Kaique Maia, grande cantor, grande amigo nosso também, vai estar abrilhantando o programa Talk Show da Cidade com ele, Carlos Ricardo. Valeu, um abraço. Um abraço, Haroldo, da pérola do dia. Olha só a frase famosa aqui. A ligação do mandato dos Bolsonaros com organizações criminosas parece ser assim. 2 pontos. O comando é de grupos. Os bolsos eram uns relações públicas fachada com a política. Disfarce ótimo porque gritam contra bandidos, mas estão junto com bandidões. Só tem uma coisa, essa gente mata antes que delatem. Quem falou isso foi a deputada federal gaúcha do PT, Maria do Rosário, no Twitter, né, falando contra a família Bolsonaro, só que ela esqueceu que há quase 20 anos, né, em 2002, desde lá para cá, os brasileiros querem saber quem mandou matar o petista, o prefeito Celso Daniel, né?
caso que também não foi solucionado e o PT não soube esclarecer e ele apareceu morto, de repente foi assassinado. Então, não dá para querer fazer suposições sem antes dar uma resposta de um político de dentro do próprio partido ser assassinado e ninguém falar nada e ninguém dar uma solução. Obrigado, um bom dia, até semana que vem, até terça-feira, vem aí Talk Show com Carlos Ricardo.